Estamos aqui em visita aqui à minha sala, no Zoom, com o Dr. Walter Fanganiello Mairovich, paulistano, aposentado, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, juiz especializado em combate ao crime organizado, à máfia, que eu já entrevistei no Neumann Entrevista, mas agora ele está lançando esse livro aqui, ó. E é um livro que eu li assim, mas numa rapidez danada, porque é um livro sobre máfia, poder e antimáfia, mas não tem aquela linguajar acadêmica, né, de livro jurídico, né? E o Dr. Walter é velho freguês. Aqui, por exemplo, ele está na página 27 do volume 2 do meu livro Neumann em Entrevista. Nesse livro, ele me deu uma entrevista no portal do Estadão, uma entrevista por escrito. Eu escrevia e ele respondia por escrito, diferente dessa agora, que não é presencial, mas é pergunta e resposta ao vivo, quer dizer, nós vamos gravar para depois pôr no ar. Aí tá aqui, ó, Walter Fanganiello Mairovich, tá certo? E aí eu tenho uma linha fina aqui que diz assim: juiz narra barbaridades de Batiste a pretexto da ideologia. Esse foi o principal tema nosso naquela época, né? Isso já faz tempo aqui, né? Vamos ver aqui de quando foi, eu nem olhei isso. Foi no tempo em que o Tasso Genro era ministro do Lula e apresentava o Batiste como herói. Foi aí que eles mancharam as mãos de sangue, por causa das vítimas do Batiste. E, como ele, apesar do sobrenome dele, isso deve representar uma vergonha, os familiares dele de origem italiana devem estar rodando no túmulo até hoje, ele dizia que a Itália era fascista, governada por um fascista, quando a Itália era governada nada mais, nada menos do que por um socialista, né? Outro que deturpou a história, contou outra história da Itália, é uma obra-prima, só ele contou aquilo, está nos autos. É uma pessoa, Luiz Roberto Barroso, você já ouviu falar dele, não? Doutor Parece que Mairovich. hoje ele é ministro do Supremo. Ministro do Supremo, doutor Barroso. Mas vamos falar dele lá no fim. Na sua infância e adolescência, acho que foi Onde é que foi mesmo? Barra Funda. Na Barra Funda. Divisa Barra Funda com Bom Retiro. Com Bom Retiro. É que Mairovich é sobrenome judeu, Bom Retiro é um bairro judeu. Barra Funda, bairro italiano. Fanganiello, o ventre da sua mãe não é judia. Não é judeu, mas o paterno é, né? Doutor Moisés, né? Doutor Moisés, teu pai. Sim, saudoso doutor Moisés. Mas veja, Neumann, já que você tocou nos dois, o Bom Retiro também era um bairro italiano, mas aí, veja, eu sou da geração, não vou dizer você, tá? Eu sou da geração pós-Segunda Guerra Mundial. Então, naquele tempo, os italianos estavam completamente por baixo, tinham perdido a guerra, estavam miseráveis. E então, o que a elite paulistana falava dos italianos? Primeiro, eles fizeram uma mistura. Tutti carcamani. Isso, exatamente isso. Aqui é uma expressão inventada aqui, porque eles pegaram o mano, que é mão italiano, e meteram o carca. O carca significa calcar a mão. Era calcar a mão na balança para roubar no preço. Então, mas não era para cumprimentar. Não, para roubar no preço. Então, veja bem, eu, pós-Segunda Guerra Mundial, e de pai judeu, polonês judeu, o que eu era? Eu era um carcamano matador de Cristo. Era difícil. Naquele tempo não se falava não se falava em bullying. Né? Mas eu aprendi logo, e voltei a usar essa expressão, em 1960, quando o meu Palmeiras ganhou o supercampeonato de 59 do
dos Santos. Tá? A final foi em 60. E aquele pessoal todo, eu no meio, ainda jovem, né? Menino, a gente foi para o Pacaembu, atravessando a linha do trem, mas quando a gente passou ali pela Avenida Rude, ali no Campos Elíseos, aquele aristocrático bairro da aristocracia quebrada do café paulistano. Mas Então, também a sede do governo, Palácio de Campos sim, Elíseos. sim, Palácio Campos Elíseos. Então, quando nós passamos ali, então era aquele verbo, né? Carcamano, carcamano, tal, e a gente respondia com uma maneira sincopada, tá? Então, é o seguinte, que era o Vafá, né? O Vafá nada mais do que era o Vafanculo, né? Escuta, É. mas aí você até esqueceu de contar que por causa dessa discriminação, por causa da guerra, Mussolini, Hitler e tal, Palmeiras, que era Palestra Itália, como o Cruzeiro de Belo Horizonte, Isso. teve que mudar o nome para Palmeiras. Né? Como o Xperia Clube, que virou Floresta. E do lado alemão, o Clube Pinheiros virou Germânia. Pois então. Agora, Agora, Neumann, uma bronca que eu tenho, tá? Bronca é expressão popular, né? Olha, o Floresta voltou a virar Espéria. O Pinheiros, que era Germânia, que foi imposto, voltou a virar Pinheiros. E o Palmeiras continuou Palmeiras e não Palestra Itália. Talvez foi a sorte do Palmeiras, porque a gente vê a Portuguesa de Desportes, que está portuguesa, e aquele seu antigo amigo, lembra que a gente ouvia pela Record, o Raul Tabajara? O Raul Tabajara e o Paulo Plané Buarque, eles tentaram mudar o nome da Portuguesa para virar para Bandeirantes. Se tivesse mudado o nome, talvez a Portuguesa tivesse em outra situação. Né? Tá certo. Mas na sua infância, adolescência, lá na Barra Funda, qual era quais eram os seus filmes favoritos? Eram os faroestes ou eram os filmes de gangster? Porque o senhor é um crítico o senhor é um crítico da gourmet, não, da tentativa de tornar mais charmoso, Glamouroso. Né? Da glamourização do gangster pelo cinema, né? Na realidade, O senhor viu muito filme que a plateia torcia pelo chefão, né? Ainda continuo vendo, né? E isso incomoda muito todos os que se dedicam ao estudo aprofundado da criminalidade organizada. Essa história de torcer para o bandido. Mas isso, e abraçar, Neumann, a ética ambígua. Então, vou te contar, está no livro, você vai recordar, né? É aquele mafioso, soldado mafioso, que se apaixona por uma mulher casada e mantém um relacionamento com ela e, de repente, ele é chamado pelo chefe da região, que tem controle de território, tem controle social. Então, chama e fala, olha, pelo nosso código de ética da máfia, da Cosa Nostra siciliana, você não pode se relacionar com uma mulher casada. E o tal soldado ficou cabisbaixo, chorou, falou que estava apaixonado, que era a mulher da vida dele, e não sei o que lá. Aí isso sensibilizou o chefão, até porque ele era um bom soldado mafioso, entre aspas. E disse a ele, calma que eu vou resolver o seu problema. Você mata o marido dela, ela fica viúva e está tudo resolvido. Essa é a ética ambígua, tá? Eu li esse episódio do livro. Qual foi a ética ambígua? Eu li o episódio do livro. Qual foi a razão da sua opção por esse tipo de organização criminosa? Primeiro, qual foi a sua razão pela opção de combater como profissional do direito e funcionário público o crime organizado e especialmente esse tipo de organização mafiosa? Olha, eu sempre de família italiana, né, acompanhei e sempre estudei em livros italianos, principalmente o direito penal e o direito criminal.
eu acompanhei várias coisas interessantes e comigo aconteceu, porque esse livro tem muito relato, tá, Neumann? E eu também participei de muita coisa, descrevo, mas o que eu quero dizer com relação a isso é que o livro inteiro eu estabeleci uma correlação com o Brasil, tá? Então tem PCC, Comando Vermelho, as milícias comuns, milícias bolsonaristas, está tudo aí, sempre estabelecendo correlações. Mas eu comecei a acompanhar isso num episódio em que um deputado italiano, do então Partido Comunista Italiano, chamado Pio La Torre, um siciliano, ele falou, como um bom siciliano, ele falou, para aí, essa coisa do Código Penal está errado. Como no Brasil, o Brasil copiou o Código Italiano, era assim também. Ele falou, espera aí, uma coisa é a associação de delinquentes comuns, aqueles que batem carteira em metrô, assaltam um banco, tal. Outra coisa, completamente diferente, e aí vamos chamar as milícias, vamos chamar PCC, Comando Vermelho. Ele falou, outra coisa são organizações criminosas que têm controle de território, controle social, poder de intimidação, que gera a tal lei do silêncio, que o Leonardo Sciascia, um escritor siciliano e jornalista que foi colega seu, saudoso, dizia que essa omertà, que era a lei do silêncio da máfia, nada mais é do que a solidariedade pelo medo. Mas o Pio La Torre colocava, olha, quem tem controle social, e vamos olhar o Brasil, quem tem controle de território, quem tem poder de intimidação, tem controle eleitoral. Então, levando o dardo mais adiante, vamos pensar em duas coisas desse controle eleitoral. A primeira histórica, que a Cosa Nostra siciliana, na Sicília, obrigava os votos à democracia cristã. Ponto. Segunda coisa, Brasil, eu faço sempre essa correlação. O que vamos ver aí de Bolsonaro? Voto impresso. O voto impresso é uma maneira para quebrar o sigilo e verificar o que o cara votou, o que o cara está fazendo, o eleitor. O cara provar como votou. Pega o provar como votou. Você percebe o controle? Que isso é coisa mafiosa. Agora, Neumann, vou aproveitar a convenção de Palermo, que é a única convenção sobre criminalidade transnacional, de 2000, em que eu fui como perito observador das Nações Unidas. O que saiu dali, depois daquelas brigas intensas, porque a convenção não quis adotar o modelo do Pio La Torre, que virou o 416 bis do Código Penal italiano. A Itália distingue, uma coisa é quadrilha e bando, outra coisa é essa criminalidade de matriz mafiosa. Então, na convenção, volto à Convenção de Palermo, se adotou um sistema minimalista e se propôs aos Estados-membros da ONU, e o Brasil, depois de 8 anos, adotou isso, com a aprovação do Congresso, uma definição de criminalidade organizada, que o Brasil tem. Não é mais quadrilha e bando só, temos também a organização criminosa. E uma definição minimalista a ponto do quê? Eu falei isso na brincadeira, mas fui levado a sério lá pelos especialistas. Falei, olha, a mesma coisa que na Itália se exportou o espaguete, tá? A pizza, vocês estão exportando o termo máfia de uma maneira diferente aqui. E virou máfia, e é tudo máfia. E é máfia agora, pela convenção, pelo que se colocou, essa definição mesmo, é máfia o que está acontecendo no Ministério da Saúde. Um ministério doente e contagiado, né? Então, é pura máfia. Então, nós podemos usar, deitar e rolar com essa expressão máfia, sem qualquer freio inibidor. Nosso público aqui está vendo que não precisou nem responder a sua paixão pelo assunto. Convenção de Palermo. A Sicília é o lugar favorito. Eu tenho uma filha que se chama Clarice, tenho também uma filha Cecília, né?
A Cecília mora em Barcelona e a Clarice mora em Milão. Mas a paixão dela é a Sicília, porque Palermo, ela diz que é uma cidade linda, as praias são belíssimas, belos verões, e ela vai sempre lá. E tem também ruínas romanas e tal, quer dizer, Gregas, a né? Sicília Gregas é também. um lugar paradisíaco para ela. Né? Sim, sim. Mas para você é o símbolo do crime. Não, mas peraí, olha o título do livro: Máfia, Poder e Antimáfia. Aí está toda a história da resistência à máfia, Sim. tudo que se fez para se. Vamos dar um passo a um grande escritor, jurista também, e jornalista. Você percebe que tem sempre um jornalista quando é bom, né? É o teu caso também, escritor, jornalista, sempre tem um cara bom, tem um jornalista pelo meio. Eu vou me referir a Gaetano Mosca, que morreu em 1941. E ele falava que esse fenômeno só poderia ser vencido se houvesse educação para a legalidade democrática. Com isso, as pessoas iam mudar o comportamento, a maneira que ele usa, uma mudança de comportamento, uma mudança cultural. Esse é o trabalho que aqui no Brasil não se faz, mas se fez lá na Itália. Você falou de Palermo. Palermo, às 10 horas da noite, era perigoso andar na rua. Hoje não mais. Hoje está tudo aberto. Embora não se conseguisse ainda eliminar totalmente o pizzo. É uma pizza com Eu ia final. falar disso. Além de ter exportado a pizza, a Itália também exportou o pizzo. Fala o que é pizzo. Exatamente. O pizzo se escreve como se fosse pizza com o final, que na realidade aqui é o que a gente chama de pedágio. E tem pedágio para tudo. A rachadinha é um pizzo. Por que é um pizzo? Porque é obrigatório, é intimidatório. Tanto é que o irmão da ex-cunhada do Bolsonaro tomou. Nossa conversa é informal. Posso usar alguns palavrões italianos para a gente animar mais? Já depois do que o Bolsonaro falou ontem, mas são todas coisas refinadas que eu vou falar, com refino da língua. Né? Um calcio nel sedere, que significa, lá também se fala muito um calcio in culo. Né? Então, esse é o verdadeiro calcio in culo. Então, esse irmão da ex-cunhada tomou. Por quê? Porque ele não dava, segundo... Não, em vez de devolver o dinheiro todo, devolvia só a metade. Coisa... devolver não, porque não era dele, né? Aí é um peculato, né? É um furto de dinheiro público pelo relato pelo Bolsonaro. Olha que capa linda. Pô, Neumann, eu estava esperando você aqui. Eu estava esperando exatamente isso. Olha que capa linda. Eu quero saber o seguinte. Olha, quem é o do meio aí? Por que é que não tem crédito nessa foto? Qual é a circunstância dessa foto? Quem são esses caras? É uma foto que caiu no domínio público, tá? Então, se você... Mas quem são os caras? Quem são os caras? De mafiosos. Sim, mas aqui é Palermo? Sim, é Palermo. Tá vendo de boné? De bengala? Esse é nada mais, nada menos do que o Lucky Luciano. O Lucky Luciano, que foi Lucky Luciano, esse aqui? Esse aqui? Sim. Lucky Luciano? Sim, passeando. Conta para nós quem era, quem foi Lucky Luciano. Bom, esse, no meu modo de ver, se a gente puder falar, a gente tem o gênio da medicina, o gênio da literatura, e estamos em tempo aí de Dante Alighieri, né, do centenário. Então, se a gente pensar em tudo isso, esse é o gênio do crime, é o gênio do mal, o Lucky Luciano. Porque o que ele fez? Ele foi, como imigrante, foi para os Estados Unidos, pequeno, com 10 anos de idade. Bom, ficou por lá e ele entrou na criminalidade organizada. E veja,
Um dia ele reuniu todo mundo, todas as organizações de imigrantes italianos dedicadas à criminalidade. Ele falou: olha, eu fico muito incomodado com os jornais, que eles ficam chamando a gente aqui de bando e tal. Não, a nossa organização vai se chamar Cosa Nostra, para distinguir de coisa de louro, que é coisa deles. Então, isso é coisa nossa. Nós não somos bandidos. Aqui a relação é outra. Nós somos homens de honra. Tá? Então, ele deu toda uma terminologia. Mas o ponto principal, está no livro, tá? É que, na Segunda Guerra Mundial, as tropas aliadas precisavam invadir a Itália, evidentemente. E isso é tudo documentado, não há contestações históricas. Todos os historiadores têm fotografias, têm os acordos. Como é que as tropas americanas, aliadas, entram na Itália? Desembarco na Sicília. Como desembarcam na Sicília? Com o apoio da máfia, porque senão não tinha. Então, como é que foi vou usar uma expressão política siciliana aqui, porque está no dicionário do Bobbio, tá? Que é uma expressão napolitana que se chama enxuxo. O enxuxo é o nosso acordo debaixo do lampião. Qual o acordo debaixo do lampião que foi feito? Então, os aliados foram procurar a Cosa Nostra. Quem era o chefão? O Lucky Luciano, condenado a mais de 40 anos de prisão pelos crimes, e se faz um acordo. O Lucky Luciano estabelece a ligação com a Cosa Nostra siciliana e garante o desembarque das tropas aliadas. Em troca do quê? Um direito premial. Em troca do quê? Dele voltar para a Itália, mas fixar residência em Nápoles. E aqui ele, já depois das tropas aliadas, que as tropas desembarcaram com o auxílio da máfia, que levava lampiões, e todos os mafiosos com lenço branco com L, que os soldados americanos iam de Liberty, e não era. Para os mafiosos, aquele é Lucky Luciano. E o que é que significa Lucky em inglês? Sortudo? Por que ele era sortudo? Não. É a abreviatura do nome dele, né? Porque não era só então era o nome dele. Se dava o Lucky Luciano. Então, veja. Como é que era o. Tá vendo aqui? Sei. Deixa eu te mostrar uma coisa. Tá vendo que ele já está velhinho? Isso é depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi passear. Ele saiu de Nápoles e foi passear em Palermo. Ele é Salvatore Lucania, no registro civil italiano. Salvatore Lucania, siciliano. E lá, e ele tinha, na Cosa Nostra, veja, então ele é italiano, siciliano, que se junta, quando ainda menino, com um polonês, que é o Meyer Lansky. E tem Antes de chegar nesse outro ancestral teu aí, o polonês, Lansky, vamos falar só uma coisinha do Lucky Luciano, que é o seguinte: ele foi o primeiro chefe de todos os chefes, capi de tutti capi, quando ele fez essa reunião. Sim. Ele é um pioneiro. Ele é o pioneiro, inclusive, a Itália, quando existiam as cidades-estados, quando tinha os estados vaticanos, quando a Itália não estava unificado, nós tivemos lá o Ressurgimento, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou todas as organizações italianas, os chefões e tal, e colocou tudo e fez ali uma confederação, né? Uma união. E isso é que deu força. E com o ministro das Finanças, que era o polonês judeu Meyer Lansky. Uma historinha só, está no livro também. Quando eles tinham 15 anos de idade, na Little Italy, o que aconteceu? Um dia, o Meyer Lansky tinha um taco de como chama aquele? Beisebol. Um taco de beisebol. E o Lucky Luciano, o Salvatore,
já tinha a sua gangue juvenil. E resolveram tomar, aspas, que a gente fala aqui, na mão grande, né, com violência, o taco do Meyer Lansky. Chegaram no Meyer Lansky, cercaram o Meyer Lansky, falaram ao Meyer Lansky: olha, agora você vai, toda semana você vai pagar para nós X dólares. Tá? É um menino. E mais do que isso, esse taco aqui agora é nosso. E o Meyer Lansky, percebendo aí pelo sotaque, sabia que era uma gangue italiana, todo cercado por uns 40 moleques, todos com soco inglês, pedaço de pau, tal. E o que o Meyer Lansky fala para eles? Fala assim na cara: vá fanculo. E o que de repente o Luciano fala: para, não vamos agredir esse vai ser um dos nossos, com essa coragem toda. E ele vira o ministro das Finanças da Cosa Nostra, se aproveita da lei seca, evidentemente, começa a buscar em Cuba, ele instala os primeiros cassinos, começa a trazer as bebidas cubanas, não sei se foi ele que inventou Cuba Libre, não chegou a tanto, não consegui nas minhas pesquisas, e controla, e ele começa a corromper o ditador Batista, Fulgêncio Batista. E funda Las Vegas, né? Não é Meyer Lansky que fundou Las Vegas? Isso aí a gente não tem aí uma coisa, porque parece que ele para abrir cassinos, essas coisas, ele usava muito de laranja. Mas o final da vida dele é extraordinário. Viu? Veja se é o trágico cômico, com o cômico junto, porque ele, antes de falecer, ele escreve lá no diário dele que ele foi um sujeito que, durante toda aquela vida dele, ele não passou mais do que 10 minutos numa delegacia de polícia. Maravilhoso. Eu lembro dessa passagem do livro. Tem todas essas histórias estabelecendo aí sempre as correlações, né? Porque é importante, porque a gente tem que olhar com muita atenção esse problema eleitoral. A gente pegar aí um Rio de Janeiro, por exemplo, onde tem zonas eleitorais que estão exatamente dentro de territórios controlados por organizações criminosas. Olha aqui. Olha, mas não, Maurício, eu falei muito sobre coisas que me incomodam, sobre encontros, mas eu gostaria de falar com você, até aproveitar toda a sua vivência, todo o seu conhecimento, uma coisa que está me incomodando, uma barbaridade. Posso falar? Pode. É o seguinte, veja, a nossa Constituição, leis e o regimento da Câmara Federal estabelecem para o presidente da Câmara. Quem é o presidente da Câmara? É alguém eleito pelos deputados. Ele recebe uma delegação dos deputados para presidir, para ter a representação da Câmara. Atua por delegação dos deputados que o elegeram. Veja, com relação ao impeachment do presidente da República, impeachment contra o ministro Supremo entra pelo Senado, que é a representação dos estados. Agora, impeachment contra o presidente da República entra pela Câmara, que representa o povo. E o presidente da Câmara tem um poder discricionário, que é o poder de conveniência e oportunidade. Ele está lá com mais de 120 impeachment na gaveta. Eu me refiro ao Arthur Lira. Tá? Não. 170. Então, mais de 120, 170. Veja que coisa. E do poder discricionário que ele diz, ele bota na gaveta. Ora, Neumann, basta a gente ler, eu não vou falar nem de tratadistas do direito constitucional de fora do Brasil, principalmente os franceses que desenvolveram essa parte de poder discricionário. Eles dizem, e os nossos também, que é o seguinte: o poder discricionário é dentro da legalidade. A partir do momento que você usa o poder, com esse rótulo, poder discricionário, para proteger bandido, proteger criminoso, tendo em vista relatos, vamos colocar, de crimes contra a saúde pública, e
por aí vai, de falta de decoro, quer dizer, de falta de recato, de decência, de falta de probidade, que é retidão, integridade. Então, você cai. Quando você começa a proteger os fora da lei, usando erradamente o poder discricionário, esse poder discricionário, tem toda a doutrina administrativa francesa, se torna poder arbitrário. Por quê? O poder arbitrário é contra a lei, e o poder discricionário é dentro da lei. Então, o que o Arthur Lira está fazendo? Está exercitando um poder arbitrário. E o que os colegas dele, deputados, fazem? Nada. Com isso se tornam coniventes. É isso que estava engasgado e eu queria falar para você, não sei se você concorda. Concordo em gênero, número e grau. Mas eu quero saber de você, por que você escolheu o meu querido amigo e ídolo, Fernando Gabeira, para escrever uma frase que eu escreveria e assinaria embaixo, que é o término do prefácio, que ele diz o seguinte: dificilmente alguém conseguirá reunir em um só livro, algo mais complexo e interessante do que o material apresentado neste volume. Eu acho que ele só usou o advérbio de modo errado. Não, ninguém conseguirá. Obrigado. Agora, o Fernando Gabeira, nós tivemos, quando eu fui secretário nacional para o fenômeno das drogas, e fui o primeiro, porque toda essa parte de criminalidade organizada passa, evidentemente, por tráfico de drogas, pela economia do crime organizado, por tráfico de pessoas para desfrutamento e também venda de órgãos. Então, com relação ao Gabeira, nós tivemos sempre muito alinhados com algumas teses. Por exemplo, redução de danos. Eu levava o problema do uso, posse para uso de maconha, como entendia que deveria ser não uma infração criminal, o que marca a pessoa, o usuário, o coloca como criminoso, mas simplesmente como uma infração administrativa. Se você tem lá a infração administrativa, dirige mal o seu carro, tem toda a pontuação, você vai ter que fazer lá os exames para renovar, tal, como uma infração administrativa que era a tendência europeia. E não isso. O Gabeira era mais pela liberação desse tipo de droga leve. Então, nós tivemos muito contato, participamos de muitos debates. E nesse livro, você que já leu, observou, eu coloco toda a história política italiana. Aí entra o terrorismo, e daí você lembrou do Battisti, mas veja, por que o Aldo Moro morreu? Então, quais as organizações terroristas italianas da época? O que era esse eversismo? Está tudo aí, tem toda a história. Por exemplo, a ligação máfia política. Então, o primeiro-ministro da Itália, já falecido, Giulio Andreotti, 7 vezes, ministro da Itália, 7 vezes, sendo 5 como primeiro-ministro, era associado à máfia. Tinha uma associação externa à máfia. Então, essa é a ligação. Aliás, ele foi condenado por isso, como tinha mais de 70 anos, o prazo prescricional caiu pela metade e ele se livrou disso. Mas foi condenado definitivamente por associação externa à máfia. Então, toda essa ligação, criminalidade, vamos pensar em milícias, vamos pensar nos policiais que formam as milícias. Então, toda essa relação, criminalidade organizada e política, gerou na Itália até um primeiro-ministro, 5 vezes primeiro-ministro, 7 vezes ministro, ligado à máfia. E vários outros que a gente tem já presos. Mas tem toda a história, por exemplo, como é que a Itália começa a adotar as medidas fortes para a repressão, e até eu entro em tempo da pandemia, saber qual é a organização que mais lucra, né?
são as organizações criminosas, porque as pessoas começam a ficar sem dinheiro, eles têm poder de intimidação, então pegam para o sujeito, emprestam dinheiro, o sujeito não paga, então ele vai, bom, então vou ficar com a sua casa. Não precisa de escritura pública, não precisa de hipoteca, tá? É tudo na conversa, porque é um poder de intimidação difuso, né? Isso aí. Então foi bem explicado. Agora, vem cá, você classificaria o Salvatore Giuliano de mafioso ou ele foi apenas, será, um bandido comum da Sicília que foi morto por criar problemas políticos, por ser separatista? Tem um grande filme do Francesco Rosi. E Eu fui Bandido Giuliano. gostaria muito de ter visto esse filme. Só vi depois de velho, agora aqui com a Isabel. Um filme maravilhoso, o Bandido Giuliano, né? Tem uma cena fantástica, não sei se você viu, tem uma cena fantástica que lembra muito o Brasil. Você viu o filme? O filme eu não vi, conheço toda a história dele, evidentemente. Mas tem uma cena maravilhosa. Massacre, o massacre de 1º de maio, né? De 47. Todos os bandidos dentro de uma jaula no fórum, e aí quando um começa a delatar o outro para o juiz, aos berros. Lembrou muito uma espécie de metáfora do Brasil. Mas aí não é o Salvatore Giuliano. Aí nós estamos falando do Salvatore Totò Riina. Não, Salvatore Giuliano, de Francesco Rosi. Filme de 1947. Sim, de 1947, mas naquele tempo ninguém foi colocado em jaula no julgamento. A jaula do julgamento aparece no maxi processo italiano. Que aí é que é o ponto do cinema. Aí é o ponto do cinema, né? Bom, então, ele é no tempo da vamos máfia, falar de, da máfia rural. Mas isso aí é interessante. É interessante pelo seguinte: o Salvatore, que era da máfia então rural, porque o dinheiro não estava na cidade, estava no campo, tinha toda a luta pela reforma agrária. No dia 1º de maio de 47, o pessoal, o bando do Giuliano, resolve acabar com uma manifestação de 1º de maio em favor da reforma agrária e tem aquele massacre. Mas então vamos falar de Totò Riina, porque Totò Riina é um chefão também que merece um destaque nosso aqui, né, Walter? Esse é o chefe de todos os chefes, é o maior sanguinário da história da máfia. Mandou matar e preparou tudo com juízes, policiais, políticos, representantes do Ministério Público. Então, esse é um chefão sanguinário, e tão sanguinário que ele impõe, ele decreta uma luta contra a Itália inteira. Então, ele joga bombas em Roma, joga bombas em Milão e joga bombas em Florença, ao lado da Galeria dei Uffizi, que lá tem aquelas a grande pinacoteca, obras de arte, que era para mostrar que estava tudo bem próximo, que agora ele estava perto, podia jogar bomba ali, da outra vez ele jogava lá dentro. E tem uma coisa que, graças a Deus, não aconteceu, por sorte, porque o sistema de acionamento das bombas não ocorreu. Você imagina, numa partida de futebol, final de campeonato italiano, o Milásio, e eles iam explodir um ônibus com carabineiros e ia causar aquela confusão dentro do estádio. Veja a tragédia que poderia isso acontecer. Por que o Totò Riina viveu tanto quanto viveu o Lucky Luciano? Sim, viveu bastante, morreu há 3 anos atrás, vítima de um câncer. E aí você toca num ponto. Veja, de dentro da prisão, em regime de cárcere duro, o que se faz na Itália? Existe a escuta ambiental. E o Totò Riina mandou ordens para execução de outros juízes. Tá? Isso em sistema de cárcere duro. Quando ele já estava morto, com câncer terminal, a família pede para que ele morresse em casa. Então, ele é de Corleone, da cidade de Corleone. Daí o nome do filme, tá? do protagonista do filme. Corleone é a cidade. É a cidade.
É uma pequena cidade que deu 4 grandes chefões de máfia. Imagina se fosse uma cidade grande. Então, ele pede para morrer em casa. Sabe qual foi a decisão do Gilmar Mendes? Não, opa, desculpe. Não, a decisão do Barroso, ops, desculpe de novo. Do Dias Toffoli. É mais italiano, Dias Toffoli. Mas aí eu já fico meio com o pé atrás, porque depois ele pode ser acusado por um governador aí da vida de ter recebido uma grana, e aí o Supremo arquiva. Bom, mas voltando ao tema, tá? Deixando aí a brincadeira, a ironia de lado, a decisão foi que ele ia morrer na cadeia, porque na cadeia e violando as regras ele já tinha dado ordens, quer dizer, o vínculo com a máfia não estava quebrada e morreu no hospital da cadeia. Lá tem hospital, tá? Então não vai para casa não, para Covid, essas coisas, vai para o hospital penitenciário. Tá? Olha aqui, por que o Totorrino não é mais famoso do que o Al Capone, que foi preso pelo imposto de renda nos Estados Unidos, lá em Chicago, na Chicago do Daily? Porque a produção cinematográfica da época investia mais na lei seca, no Capone, naquele pessoal americano. Aliás, um pessoal que usava o terno listrado, toda aquela, fumava o charuto cubano, toda aquela coisa. O Totorrino não usava aí nenhuma marca de grife italiana, tal. Era um sujeito que misturava muito o dialeto com o italiano. Era um sujeito rústico. Analfabeto, mas muito, muito esperto e muito inteligente. Como o assassino daqui não é tão esperto, mas é rústico. Escuta, eu queria que você falasse um pouco também de Antonino Salamone. Por quê? Porque viveu no Brasil graças à benemerência de Armando Falcão, ministro da Justiça da ditadura militar. Mas a ditadura militar não era contra o crime organizado, contra as máfias, contra o terrorismo. Como é que deixa um chefão mafioso viver sob as bênçãos da ditadura militar no Brasil? Mas não é só a ditadura militar que era contra as organizações criminosas, contra o crime organizado, contra a corrupção. O Bolsonaro também, quando candidato à presidência da República, também era contra tudo isso, né? Então, as contradições aparecem. Vamos ao Salamone. O Salamone era a Cosa Nostra siciliana tem um órgão de governo chamado comissão, tá? Um órgão de governo, um órgão que delibera sobre quem morre, quem não morre, entre outras coisas. E ele era da comissão. Foi preso, conseguiu passar um semiaberto e fugiu para os Estados Unidos, onde inaugura, veja bem, um processo de lavagem de dinheiro, mostrado no filme chamado Operação Pizza Connection. Como é que ele lavava o dinheiro da droga que vinha da Sicília para os Estados Unidos, era refinada a heroína na Turquia, era uma meio escura, meio amarronzada. E como é que ele lavava esse dinheiro? Ele montou uma pizzaria em Nova York. Essa pizzaria emitia notas fiscais, tal, só que não tinha forno, não fazia pizza, não comprava farinha. Tá? Então, é uma forma dele lavar o dinheiro. Em vez de fazer pizza, administrava o pizza. Então, ele usava essa forma para lavar o dinheiro da droga e reciclava o capital na compra de pedras preciosas. Atenção, pedras preciosas. Neumann. Professor de Sérgio Cabral. Uma única chance para você me responder. O sujeito que foge da justiça americana, lembra sempre de pedras preciosas, de lavagem de dinheiro. Para onde você acha que ele viria? Bom, segundo o velho cinema de Hollywood, para o Brasil. Bom, se acertou. Pelo menos na década que você nasceu, nos anos 40, se faziam muito filme, inclusive de Walt Disney, então fuga para o Brasil. E o Zé Carioca é um personagem que encarna quem? Pois então.
É isso aí. Então, o Zé é carioca. Né? Então, veja, ele foge para a Itália e da Itália ele se manda para o Brasil. Lembra daquele transatlântico? E os seus ouvintes, que são mais novos que a gente, talvez não lembram, né? Os grandes transatlânticos italianos. Ele chega no Brasil num desses, tá? Num Conde Biancamano da vida. Então, chega no Brasil, evidentemente viajou de primeira classe, e ele precisava aqui no Brasil dizer o que ele ia fazer. Né? Então, ele apresenta uma proposta de emprego e puxa um papel timbrado na alfândega, mostra a proposta de emprego e vai para o emprego. Cotonifício Bangu. Estamos falando Castor de quem de assinou? Andrade! Castor de Assinado Andrade! Castor de Andrade. Você vê a ligação com a criminalidade organizada, essa network. Né? Se algum italiano me pegar aqui falando network para estabelecer ligações entre crime organizado, aí eu já fico mal na colônia. Né? Então, veja que coisa. Né? Então, ele se instala lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele já pula para São Paulo, imediatamente para São Paulo. Passa a ter aqui ligações com um amigo dele, que era da Cosa Nostra, um tal de Tommaso Buscetta, segundo a Globo, e evidentemente italiano, Tommaso Buscetta. Então, e ele começa a fazer o tráfico de drogas em São Paulo e a reciclagem em pedras preciosas. Para quem tiver curiosidade, passar aqui pela aristocrática região de Higienópolis, onde você mora, Neumann, vai na Avenida Angélica verificar um edifício construído na reciclagem por ele, chamado Senator. Senator é uma das formas. Então, e o que ele consegue, voltando com a ditadura militar, com o Armando Falcão? Ele está condenado na Itália por máfia, fugitivo, que fugiu da Itália, um fugitivo, sentenças com trânsito em julgado por máfia e tráfico de drogas, sentença nos Estados Unidos, Operação Pizza Connection, tráfico de drogas. E o que ele consegue no Brasil, que para você ter a cidadania brasileira, você tem que ter reputação ilibada como o ministro do Supremo. Né? Então, conseguiu a cidadania brasileira. E aqui se estabeleceu e aqui morreu. Livre, leve e solto. Vamos falar, então, de Tommaso Buscetta, que ele salvou a vida, né? Ele não recebeu uma ordem para matar o Buscetta e não matou, né? Veja, sim. Salamone? O Salamone era, na realidade, muito amigo do Buscetta e ele se fingia de surdo em muitas oportunidades, principalmente em audiências judiciais. Teve uma aqui no Brasil que ele foi ouvido por uma carta rogatória. Ele não escutava o que o juiz perguntava para ele. Tá? E era o caso de um revólver. Vejam, isso não está no livro. Tá? Preciso acrescentar aí. Mataram um juiz na Itália, a máfia matou, e no corre-corre dos 5 matadores, um deixa cair um revólver. De que marca era o revólver e aonde foi fabricado o revólver? Uma caneta Bic quebrada, sem tinta para quem acertar. Era um Taurus feito no Brasil. Brasileiro. Brasileiro. Então, foi feita investigações tal, e se achou que, na época, uma semana antes, o Salamone esteve na Itália, entrou clandestinamente e tal, né? Exatamente no período do ataque e morte do juiz. Aí, Taurus, bom, ele foi ouvido por carta rogatória, veio para cá o procurador nacional antimáfia, o procurador regional antimáfia da Sicília, Giancarlo Caselli,
Bom, e o Caselli estava muito animado. Ele falou: "Bom, aqui o Salamone ele não vai, evidentemente, não vai contar alguma outra história jogando nas costas de outro, né?" Ele se fez de surdo o tempo inteiro, né, mano? Mas de surdo. E eu nunca pisco. Ele estava no Brasil já há 15, 20 anos e não entendia. Nunca pisco, não sento excelência, Não não sei, escuto. não sei. Então, olha, eu estava lá e eu falei: "Que coisa Você assistiu, é? inacreditável." Você Sim, assistiu opa, essa? você acha que eu vou perder uma dessas? O procurador regional me liga, fala: "Estou chegando." Eu fui buscar ele no aeroporto, me contou toda a história que eu não conhecia. Aí, opa, dessa eu não perco. Então, Por que você não contou isso no livro, rapaz? Se eu fosse o Cadeiro, eu então mandava você contar. era até bom, mas temos aí uma. Você sabe que a primeira tiragem já foi, né? Graças a Deus. Agora estamos Aleluia. na Parabéns. segunda tiragem. Então, sei lá, o dia que tiver uma segunda edição revista e ampliada, vamos ter novas histórias, porque eu fico aqui, falo: "Puxa, mas eu esqueci isso, esqueci aquilo outro." Mas sei lá, fiz o livro assim, Aí você em usa tempo de aquele verso pandemia. do Gonçalves Dias, do Juca Pirama. Meninos, eu vi. Eu vi, muita coisa eu vi, assisti, presenciei. Sim, mas então. E aí, o Bucheto? Por exemplo, O revólver é o Bucheto. O revólver Taurus, Brasil, Bucheto. Brasil. Bom, o Bucheta veio aqui para o Brasil, foi já pela última vez, ele eu tinha sido extraditado, voltou. Ele casou com uma brasileira que vive nos Estados Unidos, professora, e foi ela que conseguiu assim colocar algumas coisas para o Bucheta, uma mulher muito. Veja, eles tiveram um filho nos Estados Unidos, um menino com 17 anos morre num acidente de motocicleta. É uma mulher com uma vida muito marcada, triste. Bom, dessas aí é a segunda mulher do Bucheta, né? A primeira mulher do Bucheta, eles vieram e foram morar no gasômetro. Neumann, essa também se nota aí, porque não está no livro. Tá? Foram morando, mas está no livro do Pino Arlac, La Vita di Tommaso Buscetta. Então, eles foram morar no gasômetro com a primeira mulher. E a primeira mulher, ela se adaptando aí a São Paulo tal, e de repente as vizinhas juntavam ela, convidavam para o bolo tal, todas sentadas à mesa tal, e aí falou: "Bom, aqui é a minha amiga que veio tomar o chá, o bolo com a gente e tal, diz como é que a senhora se chama." E ela fala: "Me chamo senhora Bucheta." Aí era uma gargalhada total, né? E ela não percebia o que estava acontecendo, né? Então, veja. No É, gasômetro ali perto do Parque Dom Pedro, ali, perto ali isso, isso. do Mercado É, Central, e- tinha uma cantina chamada Balila, eu ia muito lá. Quem sabe Balila, eu não sim. encontrei a senhora Bucheta lá. Eu ia comer carvão, lembra da cantina Balila? Sim, sim. Agora veja, então, ela quando soube que ela era avacalhada todos os dias, ela causava riso todos os dias, ela quis voltar imediatamente para a Itália e voltou, não queria saber de Brasil. Essa é a primeira. A segunda mulher, que é a Maria Cristina Guimarães, que eu tenho muito respeito, foi ela que convenceu o Bucheta a Ela tá. virar um colaborador de justiça. E o Bucheta tinha todo um argumento feito. Falou: "Olha, a ética, o código de ética diz que não se mata parente de um mafioso, tá? Não se mata filho, não se matam sobrinhos, tá? Que não pertençam à organização. Então, a Cosa Nostra não tem poder de vida e morte de membros fora da organização e, evidentemente, de sangue de um dos elementos dele. Você não tem, por exemplo, você não pode se vingar matando o irmão do outro mafioso que não pertence à máfia. E o Totorrino quebrou essa regra e matou os parentes e os filhos do Bucheta.
Então ele falou, olha, eles quebraram o código e agora eu, com isso, eu me sinto legitimado a Quebrar fazer a também. delação. Então, foi assim a colaboração dele com o juiz Falcone. Tem um episódio muito interessante, tá? E que eu era juiz em Itapecerica da Serra, minha mãe e toda a família Fanganello, e na Itália se tem a cidadania, né? O cidadão italiano é por sangue, não é pelo lugar que nasce, né? Então, eu sou um cidadão italiano, eu sou um ítalo-brasileiro. E sempre tive muito vínculo com a colônia, e um dia em Itapecerica, eu era juiz da primeira vara, uma ligação telefônica, eu atendo, era um embaixador da Itália, que me pedia para encontrar com um juiz siciliano que estava aqui e vinha para São Paulo, e que ele não podia adiantar isso, mas que era algo reservado. Sabe que ele falou, um juiz siciliano, que ele falou o nome dele, que era Giovanni Falcone, eu não tinha nem ideia de quem fosse. Mas ele falou siciliano, eu imediatamente, um leitor de Verga, tá? Um leitor de Pirandello e até do próprio Sciascia. Então, sabia bem. Lampedusa, nossa, o grande Lampedusa. Que tem não só Il Gatto Pardo, mas um livro de contos. O Lampedusa, você que... depois eu volto à história do... Você falou do Lampedusa, não está no livro, a história é imperdível, né? Ele escreveu O Gato Pardo, entregou à editora, a editora não se interessou, e isso ficou lá, perdido, né? E ele morre, o Lampedusa. Ele morre, e de repente um amigo que leu, achou extraordinário aquilo, entrega na mão do Giorgio Bassani, escritor, editorialista e diretor do Corriere della Sera, de Milão. E que escreveu, o Giorgio Bassani, Os Jardins de Fins e Contini, que é aquela maravilha mostrando a perseguição judaica em solo italiano. O Bassani lê aquilo e fica maravilhado e recomenda a obra publicada e vira best-seller, vira filme com a Cláudia Cardinale. Esse é Il Gatto Pardo, mal traduzido no Brasil, né? Porque aqui eles colocaram lá leopardo. E o gato pardo não é um leopardo, é aquela chita grandona. Tal, né? Então, Eles corrigiram agora. A edição nova do Gato Pardo é Gato Pardo. É Gato Pardo. Então, eu digo a primeira edição, que é da editora Globo. Então, o que acontece? Veja, a obra toda dele, desse grande escritor, em vida, ele deve ter morrido com uma frustração terrível, né? E reconhecimento pós-morte. Agora, voltando aí ao Tommaso Buscetta, e lendo tudo isso, e tendo, eu adoro, como você, a literatura siciliana. Você acabou de lembrar do Pirandello, não só do teatro dele, né? Então, veja, o siciliano é um desconfiado. Tá? Eu diria que é um homem prudente, tá? Porque ele desconfia, não é? Você não vende bilhete de loteria premiado para um siciliano nunca, né? Ele é muito, diria, prudente. Então, eu falei, eu vou encontrar com um juiz siciliano que é desconfiado aqui. Então, Walter, vamos devagar aqui com a coisa, né? Bom, e nos encontramos. Giovanni Falcone, herói italiano, dinamitado pela máfia. Um dos símbolos do heroísmo italiano. Encontro com ele. Ele não era conhecido à época, não.
E ele já estava apurando o Salamone, a Pizza Connection e a Operação Iron Tower, que foram as duas que ele fez com os Estados Unidos. Aliás, nos jardins do FBI, tem lá o busto dele, tá? Giovanni Falcone, que foi tudo isso que ele ensinou para os americanos o método do puzzle, né? Que é aquilo de você pegar como se fosse um mosaico, né? Você vai botando as pedrinhas, aí você tem uma visão conjunta. Bom, encontrei com ele. E aí ele falou, olha, nós temos aí o Tommaso Buscetta, ele está sendo aconselhado, e depois era aconselhado, era pela mulher dele, pela Cristina. E pode se transformar num colaborador da justiça, isso para nós, imagino que seja. Né? Agora, esse sujeito está... Volta ao teu bairro, Neumann. Lembra da Polícia Federal que tinha uma carceragem, uma delegacia na rua? O que é ali? Piauí, Pernambuco? Piauí, na rua Piauí, esquina da Itacolomi. Então tinha ali, e ele estava lá, preso, cela sozinho e tal. E aí o Falcone, olha, eu tenho muito medo que ele seja assassinado lá. E conversando aqui com minha assessoria, tal, não sei o quê, eu gostaria que ele fosse transferido para casa, veja que assessoria, né? Para a casa de detenção de São Paulo. Aí aquela que eu contei até 10. Tá? Né? Vai porque morrer. O siciliano é desconfiado, ele vai falar, esse cara aí não está querendo que a gente transfira, está querendo que ele morra lá na Polícia Federal, onde ele estava de cela sozinho. E não tinha nenhum outro preso lá, só ele. Bom, aí liguei para o juiz corregedor da época e fui com autorização. Eu falei para ele, nos tratávamos de senhor e de doutor, nenhuma aproximação. Vamos à casa de... Conhece a casa de detenção? Eu não conheço. Vamos à casa de detenção. E no caminho eu disse para ele, tem 5.800 presos. Aí eu perguntei para ele, sabem quantos cabem? Ele falou, não, 2.500. Excesso de lotação. Bom, nós subimos na muralha, lembra a casa de detenção ali em Tucuruvi, né? Aquela muralha, andamos, e era inverno, escurecia cedo, né, mano? E então começa a escurecer, de repente luzes lá por dentro, tal, e a gente andando ali, olhando, ele falou, cadê as celas? Não tem, porque não tem porta, não tem nada. E aquilo todo mundo passeando pelo pátio, carrinho de obra, levando aqui, levando ali e tal, não sei o quê. Ele falou, mas não tranco à noite? Não, não tem tranco aqui, não tem nada. Né? Mas não sei o quê. Bom, gente fumando maconha, ele viu tudo. Até um sujeito com seringa se injetando. Il controllo, nessuno. Nenhum controllo, nessuno. Sorvegliança, nessuna. Quer dizer, vigilância, nada. Então, ele perguntava e eu respondia assim, rapidamente. Então, na saída, ele vira para mim, olha, queria saber da sua experiência como juiz, tal, juiz criminal, tal. Se eu conseguir essa transferência, em quanto tempo o Buscetta morre se ele for transferido para cá? Eu dou assim umas 48 horas. Ele falou, eu acho que 10 minutos. Isso aí. Estendeu a mão. Ele foi mais realista do que você. Eu, siciliano, né? Bom, eu também achava que não ia demorar muito, mas aí me deu a mão, apertou, ficamos assim, porque ele viu que estava sendo sincero. Então, ele quebrou aquela desconfiança. Tá? E me convida para jantar. Opa, quanta honra, né? Eu escolho o restaurante. Neumann. Falei, escolhe o restaurante?
Normalmente o italiano veio aqui pela primeira vez, tal, você escolhe, né? E leva ele num rodízio de churrascaria que eles adoram, tal. Eu escolho o restaurante. Ele falou: conhece, e todo mundo conhecia, porque era de grande, você que morava ali do lado, só, veja, os tempos, eram tempos de ouro da Cantina Roma, na Praça Buenos Aires, ali do lado, Cantina Na Roma, Rua Maranhão. o Maranhão. Lembra o que era o glamour da Cantina Roma? Ah, Aquilo era uma lembro. maravilha, né? Agora virou uma porcaria, mas era um italiano que tocava aquilo, tal. Bom, Cantina Roma tinha uma mesa enorme de presunto, queijo Frios. com flores, era uma coisa maravilhosa ali. A casa muito bonita, a decoração muito bonita. Bom, chegamos lá, mesa reservada, bom, sentamos, começamos a comer e tal. Eu falei: olha, desculpe a minha curiosidade. Por que Cantina Roma? Você não é humano, você é siciliano. A comida aqui, que também não é romana, mas tem o nome de Cantina Roma. Por que Cantina Roma? Ele virou e falou: está vendo ali? Eles chamam Maître de Maître Hotel, né? Está vendo o Maître Hotel? Sim, estou vendo o Maître Hotel. Todo dia ele vai até o presídio, tá? Ali, ele anda alguns 3 quarteirões e vai fazer a pasta, o macarrão, para o Tommaso Buscetta. E ele falou: eu queria ver esse cara, queria saber mais desse cara. Por que ele vai lá? Certamente vai lá porque o serviço é contratado, ninguém vai lá de graça. Mas você veja, tudo isso eu resolvi, de repente, nesse meu terceiro livro, escrever essas histórias todas e estabelecendo as correlações nas reuniões da ONU que eu participei, dos encontros internacionais com chefes de Estado, chefes de governo, o Plan Dignidad, por exemplo, da Bolívia, do general Banzer, Hugo Banzer, que foi ditador na época, Ah, e você depois tá. já era presidente eleito. Então, tem Aquilo todas tudo essas... lá eu conheci. Chapare, conheci aquilo. Eu fiz Opa, uma reportagem lá sobre plantio e cultivo de coca. sim, e o programa era de cultivos substitutivos à coca, né? Então É. tem todas essas histórias, essas Aqui, ó. Tá participações. aqui. Tá aqui, ó. Então, Neumann, está aí o livro, já eu anotei Ó. várias coisas que Não ficaram podemos fora, que eu não terminar. lembrei. Não podemos terminar sem falar dos heróis. Até agora a gente só falou em bandido, vilão. Né? Os heróis. Eu fiz aqui uma pequena relação. Começa com Ah, Giovanni Falcone. Não é isso? sim, Não é isso? Não, sim. começa com o general da Laqueza, né? Ah, Giovanni sim, lá Falcone, atrás. O Paulo general... Borsellino. Você coloca, por exemplo, o general Dalla-Chiesa. Aliás, ele tem um filho que sua filha conhece, porque ele é um catedrático de sociologia em Milão, Nando Della Chiesa. Ele escreveu um livro chamado, não tem tradução aqui, não tem aqui, chamado Giudici Ragazzini, que é a morte de um juiz novo que entra pela carreira e que é eliminado pela máfia por ser um sujeito com condições de ser ministro do Supremo, ou seja, íntegro, saber jurídico, vida ilibada. Tá? Esse era o Sim, Livatino, o o André juiz. Mendonça. Assim, vamos fazer uma comparação. André Mendonça. Um É André uma ironia, Mendonça. hein? É uma ironia, hein? E que tal o Cássio com K? Ou o Cássio com K, Nunes Que você Marques. chama, como é que você, nos seus comentários, chama ele? Lacácio. Lacácio. Aliás, o Lacácio está com 90% das decisões dadas favoráveis ao Bolsonaro. As outras não Isso são me isso. surpreende muito. Nunca gostou de Bolsonaro, né? Então, 90%. As outras que não são em favor do Bolsonaro, também o Bolsonaro não tem nada a ver com aquilo, não tem nenhum interesse. Então, bom, mas voltando ao Livatino, o Nando Della Chiesa escreve um livro, I Giudici Ragazzino, que é a história do Livatino.
isso não está no livro, tá? Mas aí o que acontece? Morre o Júlio Andreotti, aquele que 7 vezes primeiro-ministro, que eu me referi lá atrás, associado à máfia. E não me lembro se no Correio de la Sera ou na República, o Nando de la Chiesa é entrevistado. Por quê? Porque o pai dele, o general Dalla Chiesa, foi para a Sicília para combater a máfia. Mas, na realidade, o Dalla Chiesa foi o que combateu o terrorismo e com sucesso na Itália. Mas ele conhecia, até pelos escritos do Pecoraro, que era um jornalista marrom, ele sabia de todas as ligações, de todo o interesse de grupos políticos em não negociar com os terroristas das Brigadas Vermelhas que executaram o Aldo Moro. Tudo isso, então ele foi para Sicília, na realidade, sem qualquer grande apoio, para ser executado pela máfia. Então, era queima de arquivo com o uso da máfia. E o filho dele, o Nando de la Chiesa, escreve, ou fala nessa entrevista que é publicada, sobre a morte do Júlio Andreotti, com a seguinte frase, que eu gostaria tanto de copiar e usar aqui no Brasil, quando de futuros falecimentos, dizendo o seguinte: não fará falta. Ponto e basta. Não fará falta. É o seguinte, acho que eu já reuni tudo aqui. Agora, você terminou a história do Bucheta? Eu acho que você se perdeu aí no. Então, o Bucheta Bucheta terminou delatando tudo. Sim, mas tem um episódio ainda aqui no Brasil a mostrar. Ele resolveu, ele conseguiu, assim como ele conseguia lá o maître da Cantina Roma para fazer o macarrão dele, o espaguete lá para ele conseguiu também, acho, não tenho bem certeza se era arsênico ou alguma coisa assim, e quando ele foi colocado no camburão para sair daqui de Higienópolis, da sede da Departamento de Polícia Federal, carceragem, para o aeroporto, ele tomou esse arsênico e, de repente, no caminho, Neumann, essa história não está no livro, tá. De repente, no caminho, fura o pneu da viatura. E estava muito calor. E o motorista e o ajudante, o policial, abrem o camburão e vê ele espumando. Tá? Ele vai para o hospital e se salva. Em tempo. Ele ia chegar morto no aeroporto. E ele tentou suicídio. Bom, recuperado, ele foi extraditado e, chegando lá, ele se torna um importante, não foi o único, mas um importante colaborador de justiça. E o relato dele, fazendo as delações, e aí nós vamos a um ponto que o Brasil precisa ficar de olho, porque a Itália acha, se a delação tem credibilidade, não tem a história de que o depoimento único não vale. Lá não tem disso. Tem análise da prova, o que ele conta, com outros elementos, se tem concatenação, vale. Não precisa ter alguém para confirmar. Daí, a Corte de Cassação, que equivale ao Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, relator Ricardo Lewandowski, segundo o votante Gilmar Mendes, terceiro Cássio com desculpe, né? Mas a Corte de Cassação, desculpe, veja, a Corte de Cassação da Itália, por unanimidade, entende em confirmar a veracidade daquilo que foi chamado de teorema Bucheta, que é
na realidade, o Teorema Falcone, que é a formação do mosaico, daquilo que o Falcone falava. Olha, uma peça aqui que parece que não vale nada, se levada... Perdão. Não, o Falcone falava. Uma peça aqui sim, que o parece... Falcone, a teoria do mosaico, tá certo. Que não parece coisa, que é a teoria do puzzle, lá chamado do quebra-cabeça, tem importância e pode se resolver um problema. Então, a partir daí, foram confirmadas as condenações, pela primeira vez na história da Itália, de todos os grandes chefões mafiosos. Pena lá, muitos, por causa dos homicídios, lá tem a pena de prisão perpétua para mafiosos e para terroristas, tá? Para mafiosos e terroristas. Para a dona Sandra não ficar brava comigo, eu vou terminar agora, mas antes eu vou pedir que você descreva como morreram Giovanni Falcone e Paulo Borsellino, juízes decentes assassinados pela máfia. Como é que conseguiram matar eles dois? O Falcone morre em maio. Está contado no livro. E um mês depois morre o Borsellino. Os dois explodiram. Carga de dinamite. Um estava no lugar, no dia 23 de maio, outro em 12 de julho, em outro lugar. Foi visitar a mãe, o Borsellino, e, de repente, vem uma explosão. Explosão que, aliás, com relação ao Borsellino, toda a fachada do condomínio onde a mãe dele morava, que ele foi visitar a mãe, do lado tudo destruído. Mas até hoje, o processo Borsellino está no processo 3, porque 1 e 2... isso é uma história comprida, mas 1 e 2 foram anulados, porque a máfia colocou, atenção, a máfia colocou réus e confessos que não tinham nem participado, nem tinham estado no local. Foram condenados e se pensou que estava resolvido, depois os processos foram reabertos. Hoje se tem na Itália, que é muito importante, um grande processo, importante processo, a estabelecer as relações máfia e política, sendo que existia lá um terceiro degrau. Lembrando que a Sicília, vista até então como a capital mundial do crime organizado, que hoje é a capital da antimáfia, teve como prefeito eleito, volta ao problema da eleição da máfia, um mafioso com trânsito em julgado. Então, eles foram os dois juízes, como tantos outros, inclusive outros juízes, Terranova e etc., mortos pela máfia. E mortos assim, porque a máfia, antigamente, da máfia rural, eles colocavam do lado do corpo um fuzil de caça caça-lobos. Para se saber, isso aqui é o delito de mar. Hoje são chamados delitos espetaculares mafiosos. É isso. Só para a gente não irritar muito a dona Sandra, mas conta como foi, onde estava e como morreu Giovanni Falcone, que dá o nome ao instituto que você preside no Brasil. Não sei se a dona Isabel está gostando da conversa, não sei se o Arthur também está de cara feia, porque o pai está conversando comigo. Hoje não tem babá e eu sou substituto babá, ela está uma fera. Mas você vai contar o Falcone e a gente encerra. O Falcone estava fazendo toda a legislação antimáfia no Ministério da Justiça, estava afastado da magistratura, o que é possível isso lá na Itália, para elaborar toda uma legislação. Ele sai de Roma num avião militar, desce em Punta Raisa, que hoje é o aeroporto Giovanni Falcone e Paulo Borsellino, tem o nome deles, desce, e aí a máfia já toda preparada, eles encheram numa tubulação de escoamento de água pluvial,
Está debaixo da estrada, em cheiro de dinamite, com controle à distância, onde foram passadas todas as informações do Falcone e a mulher e o motorista, os agentes de segurança atrás em outro carro, os dois Fiat Coloma, blindados, atenção, blindados. E num determinado ponto da estrada, que é onde tem a colina de Capate, pequena localidade chamada Capate, colina, do alto da colina, Giovanni Brusca aciona o mecanismo de explosão. Então, todos da escolta mortos, Falcone e a mulher, que era uma juíza da área de menores, Francesca Morvillo, mortos, e o único que se salvou milagrosamente foi o motorista, que estava no banco de trás, porque o Falcone viu, ele gostava de carro, viu aquela croma Fiat nova, ele quis guiar, ele foi guiando. E o motorista no banco de trás foi o que se salvou. É importante a gente lembrar que a Itália, há 20 dias atrás, ficou agitadíssima, porque o Giovanni Brusca, que acionou o mecanismo de controle, ele diz que perdeu um número de conta, o número de pessoas que ele matou. Tá? Então, calcula-se que mais de 100, inclusive um menino que ele sequestrou, de 7 anos de idade, porque o pai era delator, era colaborador de justiça, pegaram o menino, ficou 1 ano e meio em cárcere. Esse menino, tem uma fotografia linda desse menino na internet, porque ele fazia equitação. No fim da aula de equitação, ele estava pulando um obstáculo, um cavalo bonito. Então, ele foi sequestrado, o pai pressionado, o pai manteve a delação e o filho morto por estrangulamento e o corpo dissolvido em ácido. Isso mostra por que eu não gosto de alguns filmes com relação à máfia, onde os espectadores, a glamorização acabam torcendo para o mafioso. Sim, senhor. Já esgotei a paciência da Sandra e da Isabel, da sua mais ainda. Agradeço demais essa bela entrevista. E desejo todo o sucesso de todas as edições desse livro, que é um romance, é um resumo. Tá vendo as páginas dobradas? As páginas dobradas que eu marquei para perguntar a você. As páginas dobradas. Opa! Então, o Neumann, eu assisti uma entrevista sua com o Boni, e o Boni tocou aí algumas coisas que ele gostava de criminalidade e tal. Então, fico aqui, eu não o conheço, mas faço questão de mandar um livro por seu intermédio para o Boni e cumprimentar pela entrevista, que eu gostei muito. E agradeço a você, que somos velhos amigos, eu sou um seu velho leitor e admirador no Estadão, vejo todos os dias, atenção, todos os dias os seus comentários e te mando mensagem. Sim, senhor. E é o meu consultor jurídico, ao lado do professor Modesto Carvalhosa, seu vizinho. Grande abraço, beijo aí na dona Sandra, na tua filha, e tudo de bom para você. E abraço a dona Isabel.